Então, o tema da minha mensagem esta manhã é: quem não vive para servir, não serve para viver. Aleluia. É um tema muito sugestivo. My Bible, I was looking for it. But anyway. Vamos começar a leitura no livro de Filipenses 2, 5. Filipenses 2, a partir do versículo 5 a 7. Where are you? Aleluia. Amém. Podemos ler? Amém. Assim diz a palavra. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Amém. Ok. Aleluia. Outras versões você vai encontrar que onde diz que tenhamos o mesmo sentimento, diz que tenhamos a mesma atitude. Aleluia. Este sentimento que é expresso em algumas versões tem mesmo a ver com a atitude. Tenhamos a mesma atitude, ou seja, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual foi? Sendo Deus, Ele não quis ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aleluia. Amém. E diz no versículo logo a seguir que foi por isso que Deus o exaltou e deu a ele um nome acima de todos os nomes. Amém. Aleluia. Amém. Uma vez Jesus tentou dar esse segredo aos seus discípulos. Quando Jesus falava a eles que era necessário que ele morresse. E logo eles ficaram preocupados em achar um substituto. Um líder que ia substituir Jesus. E esperavam que Jesus nomeasse o seu sucessor. E Jesus olha para eles e diz: na verdade, quem quiser ser o maior, que sirva aos outros. Eles ficaram com um ponto de interrogação, porque achavam que o ser maior era ser servido. Até agora, o mundo acha que os maiores, os mais ilustres, são aqueles que são servidos. Mas Jesus vem a nos ilustrar a outra coisa. Diz que quem quiser ser maior no reino de Deus, nas coisas de Deus, quem quiser ser maior, antes faça o quê? Sirva aos outros. Assim como ele o fez, sendo mesmo Deus, ele fez o quê? Esvaziou-se. Despiu-se da sua deidade e tornou-se servo, servindo aos homens. Aleluia. Muitos conectam o servir a Deus com o serviço na igreja. Há muitas pessoas que eu converso e digo: não, pastor, eu sirvo na igreja, eu limpo o chão, eu sou baterista, eu sou encarregado disso. Conectam o servir com o servir na igreja. Sim, esse também é um servir. Mas nem todos são chamados ou foram chamados para servir na igreja. Lembrem, mesmo
na fundação da primeira igreja, ou do templo, do primeiro templo cristão, havia uma tribo, que era os levitas. Era apenas os levitas é que deviam fazer as obras dentro do templo. Era uma tribo específica. Qualquer pessoa que fosse se meter no serviço da igreja, nas atividades da igreja, que não fosse da tribo Levi, Deus matava. Então, nem todos foram chamados para servir na igreja. Mas todos nós somos chamados para servir ao nosso próximo. Diga, todos nós somos chamados a servir ao próximo. Todos nós somos chamados a servir ao nosso próximo. Aleluia. Amém. Esse é o chamado para cada um de nós. E é um chamado com recompensa. Jesus, quando disse: quem quiser ser maior, que sirva ao outro. Jesus não disse que sirva à igreja. As pessoas interpretam mal que se matam dentro das igrejas por causa de cargos, por causa de títulos. Há pessoas que se envenenam. Eu tenho um pastor em Congo que foi envenenado. É o homem de Deus que tem me dado o backup. Ele que ora por mim, pela minha casa. Foi envenenado no altar. Deram um microfone com veneno. Ele aspirou o veneno. Só Deus sabe como é que ele sobreviveu. Mas é por causa do quê? As pessoas entendem que o maior privilégio é servir na igreja. It is wrong. Aleluia. O maior privilégio que Deus deu a mim e a ti é servir ao outro, é servir ao próximo. Aleluia. E houve uma questão levantada por um homem da lei a Jesus: quem será o meu próximo? Um homem da lei tentou a Jesus, fez prova dele nas Escrituras. O que eu posso fazer para ir para os céus? Para ganhar a vida eterna? Jesus disse: o que está escrito nas Escrituras? Ele disse que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas e também amar o próximo. Jesus disse: vá, faça isso e ganharás a vida eterna. Mas como ele tinha a intenção de provocar ainda mais, para achar alguma coisa de mal em Cristo, ele foi mais fundo na sua questão: e quem é meu próximo? Se calhar você está a fazer-se a mesma questão hoje. Pastor, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Porque quando as pessoas falam de servir ao teu próximo, muitas pessoas acham fácil. Mas isso, pastor, é a coisa mais fácil. Porque estão a ver o seu filho. Eu já tenho servido ele desde que nasceu. Estão a olhar para o seu marido. Estão a olhar para o seu sogro. Estão a olhar para os seus colegas. Estão a olhar para o seu vizinho. As pessoas que convivem contigo. Você já diz: mas eu praticamente já tenho servido a essas pessoas. Então a pergunta ideal que devemos nos fazer é a mesma pergunta que este jovem fez: quem é o meu próximo? Aleluia. E Jesus vai responder com uma parábola em Lucas 10, 25. Aleluia. Lucas 10, 25. Quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Hallelujah. Can we read from verse 25 to 37? Ok? Podemos ler a partir do mesmo versículo 25 para se entender. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu:
que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Pergunta ao teu irmão: quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe as feridas, aplicando-lhe óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 dinários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares mais, tu indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Aleluia. Amém. Foi a resposta mais sábia de Cristo para a questão: quem é o meu próximo? O meu próximo não é o meu marido, não é a minha esposa. O meu próximo é qualquer pessoa que venha a estar em necessidade. Se Deus te coloca se Deus coloca alguém, ou se alguém cruza o teu caminho, ou se tu cruzares o caminho de alguém que esteja em necessidade, seja espiritual, seja financeira, seja emocional, e você ignorar essa pessoa, você não está sendo próximo para essa pessoa. Aleluia. Amém. Deixa-me ir mais fundo. Até os teus inimigos, Deus exige que sejam os teus próximos. Amém. Ou seja, se você encontrar o teu inimigo em necessidade, mesmo assim, você terá que exercer de misericórdia para com quem? Para com ele. Essa é uma doutrina que existe apenas para os médicos, cara. O médico vai chegar a encontrar o maior inimigo ali, acamado. Mas a doutrina médica exige que a pessoa cuide. Aleluia. Amém. Até que é mais fácil nós resolvermos nossos assuntos depois que ela estiver bem, não é? Então eu vou cuidar, depois que você melhore, a gente vai sentar e vamos resolver o que temos a resolver. Aleluia. Amém. Deus quer que nós possamos identificar pessoas próximas daqueles que nem são próximos a nós. Há alguém que não é próximo, mas que Deus chama de próximo. Este homem não foi próximo do sacerdote, não foi próximo do levita, que era o obreiro, foi próximo do estrangeiro qualquer. Da pessoa que exerceu de misericórdia. Aleluia. Amém. Então, servir ao próximo é servir exatamente aquelas pessoas que estão lá, principalmente no mundo. Quando falo do mundo, estou a falar que sequer entendem de Cristo. Hoje em dia, eu vi ontem um colega meu disse: eu fiquei espantado porque uma criança falou para mim que não deve brincar com a minha filha, porque a minha filha come porco. Pronto, esses são da religião muçulmana. Mas eu quero que você entenda o quão distorcido é esta doutrina.
Até crianças não podem brincar juntas porque a outra criança come porco. Aleluia. As pessoas estão a se distanciar cada vez mais. Estão a se separar até por comida. Aleluia. Só porque você come aquilo, já não devo estar nem próximo a ti. Há muitos crentes que se acham santos, que não podem estar com os outros, porque ele é muito santo. You are too holy. Você é muito santo. O sacerdote que passou e viu o jovem aleijado, a sangrar e tudo mais, a Bíblia diz que fez o quê? Passou de lado. Quantos de nós têm passado de lado pessoas em necessidade? Só porque não fazem parte da nossa família, só porque não fazem parte do nosso círculo de amizade, nós ignoramos. Aleluia. Amém. As pessoas acham mais fácil servir aos próximos que são próximos. Ou seja, aqueles que são deles. Ao meu filho, à minha esposa, ao meu irmão. Mas Deus nos chama a servir aos próximos que não são próximos. Que se tornam próximos porque estão em necessidade e Deus nos manda, ou Deus coloca eles no nosso caminho para que nós possamos suprir a necessidade daquela pessoa. Eu tenho dito uma coisa que tem conduzido a minha vida até hoje. Se Deus envia alguém para mim, é uma necessidade, seja financeira, seja espiritual, seja conselho, é porque Deus já colocou dentro de mim a habilidade suficiente para ajudar a pessoa. Amém. Vou te dar um segredo, mas não é para começar a me ligar. Eu tenho isso. Se alguém me pede dinheiro, por mais que eu não tenha, eu tento ver o que eu posso fazer, porque se aquela pessoa está me a ligar a dizer, olha, eu estou à rasca, eu preciso desse dinheiro, é porque Deus enviou para mim. Deus sabe que eu sou a única pessoa que pode resolver o assunto dessa pessoa. Deus me provou isso um dia, que alguém pediu-me dinheiro, eu não tinha dinheiro. E aquilo ardia no meu coração. Eu nunca apanhei dinheiro neste Portugal. Vocês sabem que é difícil apanhar dinheiro aqui. €1 é difícil. Mas nesse dia apanhei dinheiro. Nesse dia apanhei dinheiro no chão. Eu peguei naquele dinheiro e enviei para a pessoa. Disse, volto a repetir, não é para você começar a me ligar. Aleluia. Mas está gostando, né? Qualquer coisa. Que coisa. Porque eu creio que em algum momento aquela pessoa está a falar. Sim, está a falar, mas Deus já conduziu para eu poder suprir alguma coisa. Há momentos que Deus vai te conectar com alguém que está a passar por um divórcio. Você vai achar, não é meu assunto. E tá aqui. Mas a palavra de cura está contigo. Amém. Mas você vai preferir passar pela perna. Misericórdia. O sacerdote era o homem da palavra. Pastor, estou atrasado no culto. Imagina vocês que conduzem, passam, vê, eu vou falar uma mulher, mesmo que seja um homem, está com o pneu furado. Qual é a tua atitude? Estou atrasado no trabalho. Até porque não entendemos essas coisas. Uma coisa é não saber, outra coisa é disponibilidade para ajudar. Eu posso não saber trocar pneu. Eu posso não ser médico, não entender nada de primeiros socorros. Mas se eu paro, olha, precisa de alguma coisa, o que aconteceu? O pneu está furado. Já conseguiu chamar o socorro, já conseguiu chamar ajuda, já conseguiu chamar o Catrec,
quer usar o meu celular. Pode ser que a pessoa esteja ali, esteja com o telefone descarregado, não tem como para quem ligar. Estão a entender? Amém. Nós vimos isso da última vez que nós fomos para a Ponta do Ouro. Nós fomos para a Ponta do Ouro, ficamos entalados com o carro, no meio do areal. Ponta do Ouro na altura não tinha estradas. Era no meio do areal, no meio do mato. Todo preto. Vou assim dizer. Ainda bem que só somos pretos aqui. Minha filha diz que é castanho. Todo preto. Nós estamos na estrada, na rua principal, entalados. Preferirem, em chamada de se fengar, andar assim, no mato. Bala! Bala! Sabe quem veio parar para nos ajudar? É uma família de bueiros. Só saíram dali quando nós saímos do coisa. Com filhos, pequenos filhos, puxaram o carro, ele a puxar, só saíram dali conosco e nos levaram para a vila mais próxima e ainda nos deram o material as ferramentas que eu não tinha no carro para desmontar umas coisas. E nos acompanharam, nos escoltaram até a próxima vila. Mas muitos dos nossos irmãos passaram. É um exemplo. Eu estava com a minha esposa. Aleluia. Então, há momentos que não é porque não podemos ajudar, é mesmo pela falta de vontade. Os caras que nos passaram usaram o mato, que era o lugar que tinha mais areal e mais difícil de passar. Significa que tinham força suficiente os carros para nos tirarem dali. Mas preferiram, não é meu assunto. Para lá. Então, Deus chama do assunto do outro teu assunto. A partir de hoje, você tem que entender que o assunto de outra pessoa, it's your business. Amém. Aleluia. O assunto de alguém, se não se tornar teu assunto, there's a problem in you. Há um problema contigo. You are not yet a Christian. Aleluia. Se a falta e os problemas do teu irmão não te tiram o sono, então há um problema contigo. O problema não é do teu irmão, o problema é contigo. Aleluia. Vamos olhar para este homem, Moisés. Moisés tinha todo o conforto no palácio. Moisés não cresceu como escravo. Ele cresceu como príncipe. Bem educado, tinha tudo. Mas no dia que viu um israelita em problema, ele tornou o problema daquele israelita o seu problema. Ao ponto de abdicar de todo o seu conforto. Ele sabia que no momento que matasse o egípcio, a vida dele teria terminado. O conforto dele teria... Ele se tornaria o inimigo do rei. Mas ele não pensou duas vezes e foi matar o egípcio. Quantos de nós hoje está disposto a abdicar do seu conforto para resgatar um irmão? Quantos de nós hoje estamos dispostos a alargar a nossa zona de conforto para ir ao encontro da necessidade do outro? Aleluia. Amém. Moisés era o libertador por destino, mas só tornou-se libertador quando teve a atitude. Lembra-se do primeiro versículo que nós lemos em Filipenses 2? Seja a vossa atitude a mesma que houve em Cristo, o vosso sentimento o mesmo. Se não houvesse sentimento de libertar os israelitas, imagine que Moisés tenha visto o israelita sofrer com o Egito e tenha ido e matasse o israelita, não o egípcio. Deus usaria ele como libertador de Israel? Não. Embora ele
de nascimento tenha sido o libertador, o escolhido para libertar, pela atitude, ele renegaria o chamado dele. Quantos de nós estão a renegar o seu chamado por causa da atitude? É por isso que Filipenses nos chama a atenção. Haja em vós a mesma atitude que houve em Cristo. Sendo Deus, não se igualou a Ele. Antes reduziu-se a quê? A um servo. Aleluia. Amém. Moisés foi elevado por Deus. Tanto que a Bíblia já não fala de Moisés como um profeta. Você não vai encontrar profeta Moisés. Chamam todos de profeta. Oséias, profetas Isaías, Eliseu, chamam todos de profetas. Mas a Moisés, você não vai encontrar uma parte na Bíblia que diz Moisés o profeta. Quando Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, fofocaram porque Moisés casou uma mulher coxita, que era proibido pela lei, Deus chamou a Miriam, Arão e Moisés colocou na tenda e disse: olha, se existe algum profeta no meio de vocês, eu falo com eles através de visões e imagens. Mas ao meu servo, Moisés, eu falo com ele boca a boca. Ou seja, Moisés não está no rank dos profetas. He's not a prophet. Lembra o que o pastor está falando? O que eu estou a falar? Quando Deus foi ter com Moisés, mano, ele disse: Moisés, I will make you God unto Pharaoh. Farei de ti Deus para Faraó. E Arão, teu irmão, farei dele o profeta, o teu profeta. You don't get this. I will make you God. Eu vou te tornar um Deus perante a Faraó. E a teu irmão, vou tornar o teu irmão o teu profeta. Então, é por isso que você não acha em nenhum lugar Moisés sendo chamado de profeta. He was not a prophet. He was more than a prophet. He was more than a prophet. Mas mesmo assim, Moisés era servo. A Bíblia diz que não houve homem mais humilde que Moisés. Mais humilde que Moisés. Há uma frase que eu coloquei enquanto eu meditava pela semana sobre esses versículos. Deus me disse assim mesmo, sou mesmo em inglês. If you want to see how great a man is, observe how humble he is. Se você quer ver o quão grande o homem é, observe o quão humilde esse homem é. Aleluia. Moisés era tão humilde. A Bíblia diz que por causa da humildade de Jesus, dele ter se esvaziado e ao ponto de se tornar servo, Deus lhe deu um nome acima de todo nome. Aleluia. Há pessoas que dizem assim: pastor, eu oro para que Deus me promova, eu oro para que Deus... You are doing the wrong prayer. Rebaixa-te ao nível de quê? De servo. Seja servo de todos. Seja servo de todos. Esse é o que é o segredo. Seja servo. A atitude de Moisés foi e matou o israelita, o egípcio. Tornou a ele não o escolhido by birth, pela nascença, mas também pela atitude. Porque Deus não força nada a ninguém. Deus é um Deus que quer que a gente faça tudo por escolha. É por isso que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz... Há pessoas que não estão a abrir a porta para Deus porque não estão a ouvir, porque lá dentro há muito barulho. Silencia o teu coração. That's bonus. Enquanto houver muito, imagina alguém está a bater a porta. Você está com rock and roll do meu vizinho esta manhã. Não sei o que ele tinha. 4 da manhã já está com rádio rock and roll. Epa! Então silencia as vozes no teu coração. Aleluia. Porque Deus quer que você abra a porta, mas você tem que ouvir primeiro. Aleluia. Mateus 25, 31.
Se aku Tunisa, 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 usiana kosi, iwe wanotenga, iwe wanotenga. Mateus 25, 31 a 46. Eu acho que não é este versículo. Deve ter falhado alguma coisa aqui. Ok, é isso mesmo. A partir do versículo 34. Ok, leiam a partir do versículo 33. Ok, podemos ler? Vinte e cinco, 33. Mateus 25, 33. Assim diz a palavra: o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. As ovelhas vão estar onde? E os bodes? À esquerda. Ok, read. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adormeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Hallelujah. Keep reading, keep reading. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Aleluia. Olha, ainda bem que o Dirson nomeou aqui como está o subtítulo. É o sermão profético. Okay? A vida eterna e o castigo eterno. Isto aqui está a mostrar o que vai acontecer nos últimos dias. Nos últimos dias, muitas pessoas pensam que nós vamos ser julgados consoante a obediência à palavra. Você obedeceu o mandamento? Não. Você obedeceu o mandamento? Não. Pensa que vamos ser julgados em relação a isso. It's a lie. É uma mentira. Não seremos julgados porque obedecemos o mandamento. Se você ir mais fundo, deixa-me te dizer uma coisa. Os mandamentos nunca foram feitos para o homem conseguir cumprir.
I'm gonna shock you now. Os mandamentos nunca foram feitos para você e eu conseguimos cumprir. Olha o que a Bíblia fala, apenas dos 10 mandamentos, que há muitos mandamentos na Bíblia. Mas mesmo só os 10, a Bíblia diz que se você for cumpridor de 9, falhar em um, falhaste todos. Que homem poderia fazer isso? Cumprir 10. Não roubar, não adulterar, não matar, não idolatrar e depois ir mentir. Chegar tarde no serviço, chegou tarde porque foi trânsito, quando acordaste tarde. Acabou. Como é que você vai cumprir esses mandamentos? It is impossible. Então, quem se agarra nos mandamentos de Deus is a foolish man. É por isso que a Bíblia diz que é pela graça. Os mandamentos estão lá para nos direcionar. Porque uma pessoa salva produz boas ações. Não são as boas ações que vão te salvar. Não. Agora que eu estou salvo, o que eu devo fazer? Então você olha. Agora que você está em Portugal, você tem que investigar o que você tem que fazer ou não fazer em Portugal. Agora que estás em Cristo, nova criatura é. Você tem que investigar. Agora que estou em Cristo, o que eu devo fazer? Não roubar, ok? Não matar, ok? Não. Então, Senhor, me ajude, porque aqui, não fornicar aqui, ainda é um assunto. Não é porque você vai conseguir cumprir todos os mandamentos, it's a lie. Mas também isso não abre portas para você pecar. É verdade. Porque há pessoas que usam da graça. A própria Bíblia diz que não use da graça para dar ocasião ao pecado. Aleluia. Amém. É aquele sentido também que se diz que, olha, não confunde liberdade e libertinagem. São duas coisas diferentes. E a linha entre elas, a fronteira entre elas é bem curta. Aleluia. Então, nós lemos aqui que as pessoas vão ser colocadas, uma como ovelhas à direita e bodes à sua esquerda, e vão ser julgados consoante o tratamento que deram ao próximo. Aleluia. Porque se formos julgados consoante o mandamento que obedecemos, então nós somos salvos pela graça. Seremos julgados, eu e tu seremos julgados consoante o tratamento que demos ao próximo. E já respondemos à questão de quem é o meu próximo. Não é teu amigo. É quem estiver em necessidade. Aleluia. Aleluia. Trago aqui um subtítulo no meio deste tema, que é servir como forma de alcançar a bênção. Aleluia. Amém. Jó 42, versículo 10. Ei, amém, filho? Jó. Algumas Bíblias dizem Job, mas é Jó. Jó 42, é o último livro de Jó. Amém. Versículo 10. Assim diz a palavra. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que há. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Amém. Volta a ler, faz favor. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Aleluia. Amém. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos.
E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Aleluia. O meu subtema é servir como forma de alcançar a bênção. Aleluia. Muitas pessoas querem ser abençoadas. Algumas pessoas querem ser libertas. Mas há aqui um segredo. Como eu disse ao início, que o servir não está apenas ligado ao servir na casa de Deus. Está ligado ao servir o teu próximo. Estamos a ver Jó. Jó tinha amigos que durante a aprovação dele julgaram a ele. E por isso a ira do Senhor se levantou contra os seus amigos. E Deus falou para os seus amigos: vão ter com Jó, para Jó orar por vocês, para que a minha mão se retire de vocês. Caso contrário, vão levar com a minha mão. Olha, estamos a ver Jó a orar pelos seus amigos, sendo que ele mesmo, Jó, está em cativeiro. Deus ainda não mudou a situação de Jó. Jó ainda está sem filhos, ainda está sem dinheiro, ainda está doente, está na mesma situação que os amigos julgaram. Mas estamos a encontrar Jó a orar pelos seus amigos. Listen, eu quero te ensinar uma coisa. Servir como forma de alcançar uma bênção. No mundo espiritual, você tem que ser expert. Se você vê que não está a conseguir o que você quer do jeito que você está a pedir, então você tem que considerar outras formas. A Bíblia diz que vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Se você está a pedir e não está a conseguir o que você está a pedir, então você tem que começar a considerar outras formas de pedir. Sabe por que Deus não abençoa muitos de nós? É porque dentro de nós, embora já sejamos crentes, há um sentimento de egoísmo. Somos egoístas. Jó está em cativeiro, mas está a orar pelo cativeiro dos seus amigos. Quando é que você já orou pelo cativeiro dos outros? Você só olha pelo teu umbigo. Quando eu digo você, estou incluso nisso. Muitas das vezes, só oro: Pai, abençoa. Pai, me abençoa. Pai, me promova. Pai, é só eu. E Deus fica: ok. E nada muda. Nada muda. Você tem que começar a considerar formas para alcançar a tua bênção. Jacó, eu estava a falar com a minha esposa esta manhã. Jacó sabia que não tinha direito à bênção de primogênito, porque ele era o segundo. E ele começou a pensar: I have to get a way of getting this blessing. Eu tenho que achar uma forma de ter essa bênção para mim. Sabe o que ele fez? Um dia o irmão está com fome, ele foi ali ao lado e começou a fazer um guisado. Que Jacó era caçador. Então começou a preparar a caça dele ali. Quando o irmão era agricultor. O irmão: o que estás a fazer aí, Jacó? Guisados. Podes me dar? Epa, se você me der o direito de ser irmão mais velho. Tem que é a partir de agora Deus. Entregou. Jacó era tão esperto que considerou formas de obter uma bênção que não era dele. This is too crazy that I'm teaching here. Mas isso é de Deus. Foi de Deus, ele recebeu. O tolo foi o irmão. O tolo foi o irmão que vendeu a sua primogenitura. Já estão baralhados. Whatever. É isso. Primogenitura. Ok. Então, ele vendeu, trocou por um prato de comida.
Ele desprezou. A culpa não foi de Jacó, ele desprezou. Jacó apenas colocou lá uma proposta. Você não é obrigado a aceitar as propostas do diabo. Aleluia. Então, ele colocou uma proposta e o outro aceitou. Então, você tem que considerar formas de obter a bênção. E uma das formas é, sim, eu quero me casar. Mas você já tentou observar quem está ao teu lado, que também quer casar? E você esquecer um pouco, parar um pouco de orar por ti. E dizer, Senhor, abençoa aquela irmã. Aquela irmã, Senhor, o Senhor escreveu que não é bom que esteja só. Abençoa aquela irmã para que case. Dê ele um bom marido. No momento que você começa a fazer isso, Deus começa a dizer, Sabe o que Deus fez? Chegou para Salomão. Salomão fez uma oferenda ao Senhor. O Senhor apareceu e disse, Salomão, queres que eu te dê o quê? O que tu queres? Pensa qualquer coisa que eu te dou. Salomão disse, dê-me sabedoria para que eu governe o teu povo. E Deus disse, já que não me pediste riqueza. Então Deus esperava que Salomão pedisse riquezas. Deus disse, já que não me pedisse riquezas para gastares com o teu belo prazer, eu vou te dar isto que tu pediste. Mas também vou te enriquecer. Não há de haver um homem mais rico do que tu na face da terra. Amém. Sabe, quando Deus olha para o teu coração, você vai receber coisas que você sequer pediu. Mas você tem que considerar formas de saber pedir. O problema é que nós queremos ser sempre o protagonista. Yeah, that's the problem. Eu, quando entendi essas coisas, comecei a dizer, Senhor, o que eu quero nesta nação é que haja um avivamento. Não importa que seja eu, se seja um filho da casa, se seja uma outra pessoa. Senhor, apenas levante um avivamento nesta nação. Que esta nação, que tem milhares de igrejas, embora sejam católicas, mas as pessoas estão vazias por dentro, as pessoas já nem vão às igrejas, que recebam um avivamento espiritual. Não importa de onde esse avivamento vem. Eu comecei a mudar a minha oração. Mas antes eu orava, Senhor, pela mulher, eu já cheguei, Senhor. Alguma coisa tem que acontecer. It's craziness. It's proud, é orgulho, é loucura. Considera os outros maiores do que tu. Sempre. Dê os outros maior hora, preferência do que tu. Always. That's wisdom. Aleluia. Amém. Então eu mudei a minha oração. Eu quero te convocar a mudares a tua oração também. A lei da semente também é para coisas espirituais, não é só para as finanças. É que você ouviu muito a lei da semente nas finanças. Semeie e Deus também vai te dar uma medida recalcada. Não. É também para as coisas espirituais. Se você quer um carro, pray for somebody to have a car. Não é só olhar, Senhor, muda aquele carro de Dirson. Muda aquele carro. Senhor, em nome de Jesus, oro para um Mercedes-Benz GLC 350. You pray for him. Aleluia. De repente, o Senhor diz, ei, você está a orar pelo carro de Dirson, mas o teu também já está a cair aos pedaços. Ok, vou trocar os dois. Considere formas de obter a bênção. Considere formas. Você está a servir ao teu irmão através do quê? Da tua oração. E eu vou te dizer, a oração pode ser a tua melhor forma de servir ao teu próximo. Você nem precisa falar para a pessoa que eu estive a orar por ti. Mas quando você ora no teu tempo de oração, até mesmo se o Espírito Santo for a te colocar, em princípio, muitos de nós nem oramos pelos outros. É só por nós e pelos nossos filhos. E quando o Espírito traz alguém para você orar, a tua oração muda.
Quando estás a orar por ti, é racadabadabada. Quando chega já para orar por teu irmão, Senhor, amém. Pai, abençoa aquele irmão. Sim, yeah. Já o fogo no teu coração já está raf. O que mudou aqui? O próximo. A necessidade. Você não tomou a necessidade do outro como a tua. No momento que você se levantar para tomar o problema do outro como o teu, como assim como Moisés se levantou para tomar o problema do povo de Israel como o problema dele. Ele não se contentou que não, eu estou aqui no palácio, está tudo bem comigo, acabou. Quando você se levantar para tomar o problema do outro e fazer o teu, Deus vai te elevar a um ponto que nenhum homem vai te reconhecer. Amém. Na tua família, na tua geração, as pessoas não vão entender o que Deus vai começar a fazer na tua vida. Há momentos que eu digo, quando você se levantar, mas na verdade o levantar, o que eu estou a falar é de colocar-se em joelhos. Pray for them. Ora pelo teu patrão, mas você não consegue ver o teu patrão na cabeça, até você para a oração, já não sai logo do espírito. Deus não pode trazer a imagem do teu patrão na tua cabeça no momento de oração, porque você sai do espírito. Acaba a tua oração, olha, amém, gone. Você quer orar pelos teus. Aleluia. Amém. Alguns ainda estão cativos, porque nunca oraram por ninguém. Misericórdia. Na área em que você está cativa, você percebe, não tem problemas nas minhas finanças, então procura alguém para você orar pelas finanças. Quando digo procura, não precisa ir ter como pessoa, hoje eu vou orar pelas tuas finanças. Não. No teu quarto, no teu local privado, busque no teu espírito. Quem eu posso orar agora? Pai, eu estou a orar para minha vizinha. Eu não sei o que ela passa, mas eu oro que o Senhor abençoe a cesta básica dela. O Senhor abençoe o trabalho. O Senhor, se não estiver bem, ache alguém para orar. Esqueça um pouco do teu umbigo. Pray for somebody. E a Bíblia vai dizer o que aconteceu com Jó. Enquanto Jó orava pelo cativeiro dos seus amigos, Deus fez o quê? Virou o cativeiro dele. Amém. Alguns cativeiros só vão mudar se nós começarmos a orar e a tomar o problema do outro como nosso problema. Aleluia. Aleluia. Então eu quero que você entenda esta mensagem esta manhã. Você tem que se levantar para servir ao teu próximo. Você tem que se levantar para servir em oração, servir em atitude.